Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos para vocês o Jefferson, nosso amigo de Maringá. Trouxe todo um know-how de preparação de veículos, de caminhonete, remap lá do Paraná, do norte do Paraná, não é isso, Jefferson? É isso, viemos de longe, mas faz tempo já, quase 10 anos em Sinop. Já está 10 anos, Jefferson? 9 anos e meio. Rapaz, graças a Deus, hein? Graças a Deus. Ô Jefferson, cara, eu falei pro pessoal aqui que você que fornece para nós os off-shocks, e aí você tem interessantemente esses 3 amostras aqui, né? Um original, um caiaba e um off-shock melhor impossível, hein? Aí dá pra mostrar bem pro pessoal qual que é a diferença, né? Tem muita diferença, o pessoal acha que é só um amortecedor pintado de amarelo, é só uma tinta, mas não é, é toda uma concepção, uma construção, é outro sistema, né? E aí fica bem claro como as montadoras hoje gostam de uma coisa, uma solução barata, né? A escala que eles têm de produção, eles economizam em tudo, né? Então, nos amortecedores não é diferente. Essa palavra você falou certo, escala de produção. Você colocar uma válvula a mais em uma peça, ok, mas em 1 milhão de peças? Bem isso. R$1 que tirar ali no final do ano dá muito dinheiro. Dá muitos milhões na conta, não é isso? Então dá para ser muito melhor, né? Poderiam colocar uns produtos muito melhor, o carro poderia ser muito melhor, mas o público gosta do jeito que está. E aproveitando esse gancho de qualidade de suspensão, Jefferson, não vamos citar marca nenhuma, mas vamos citar os dados. Esse kit de suspensão de performance, ele exige que o veículo tenha uma geometria de chassis, tenha uma exatidão de medidas, não é isso? Isso. E quando coloca os amortecedores, você descobre muitos veículos e caminhonetes muito famosos aí, que o amortecedor fica torto, Jefferson, não é isso? Bastante. Uma das maiores dificuldades hoje, em todos os segmentos de performance, é você colocar a durabilidade junto com a performance. Tanto num pneu de um carro de Fórmula 1, quanto no amortecedor, qualquer peça de performance, a grande dificuldade da indústria é fazer ela ter uma durabilidade igual ou maior do que uma peça que não exige tanta performance, né? Você pega o caso do amortecedor, tem uns amortecedores da off-shocks que ele chega a mudar a cor dos adesivos, de tanto que ele aquece, né? E num amortecedor original não acontece isso. Ele trabalha com os componentes bem mais baratos, bem mais simples, não aquece tanto, que ele não trabalha tanto, não faz como deveria o trabalho, então ele acaba tendo uma vida mais longa, digamos, às vezes, né? Em alguns casos, mas a indústria, o que eles querem, a dificuldade maior é fazer um negócio com uma performance absurda e com uma durabilidade grande, né? Você pega lá um pneu de um carro de Fórmula 1, ele tem uma aderência fenomenal, mas ele dura lá 200 km e joga fora, ele acaba. A diferença de um carro, o pneu que a gente usa, um pneu radial que dura 50, 60 mil quilômetros, só que a aderência é um lixo, né? Então, hoje, a indústria, o que perece é isso, é fazer um negócio de alta performance e com uma durabilidade boa. E o off-shock tem atendido bem. É o que eu sempre falo para os inscritos, eles perguntam, se aumentar a potência da caminhonete vai prejudicar o consumo? Eu sempre digo o seguinte, todo ônus, ou melhor, todo bônus tem ônus. Geralmente aumentou a potência, aumenta o consumo. Hoje em dia, com esses remap eletrônicos, dependendo da forma de dirigir, pode aumentar a economia, mas geralmente aumenta o consumo. Já. O que você fala nessa quesito de remap? A questão do remap, o que acontece? É assim, até um pouco ruim de falar, mas quem faz o remap não respeita nada, né? A gente não tem uma montadora com as normas, com as políticas dele, até questão ambiental. A gente faz, fica bom para nossa região, para nossa realidade, faz chegar no melhor de consumo, né? Que fica, o cliente gosta, que fica viável para ele e fica bom para a gente, mas a montadora tem muita política, eles têm que respeitar muita legislação, muita coisa, o marketing, desculpa, a vaidade dos setores dentro da fábrica, uma certa burocracia. Eles nunca fazem um negócio com uma potência que dá para fazer, né? Eles têm que atender um monte de coisa, o mesmo cliente, o mesmo carro vai atender um senhor de 80 anos que quer uma suavidade na condução e vai atender um jovem que vai montar no carro e quer que o carro tenha o máximo de performance. E eles fabricam no meio do caminho, né? Não fica nem um carro com
um senhor de 80 anos e nem com o máximo da esportividade, da potência. Então a gente consegue trabalhar nisso daí e adequar para o que o cliente está querendo, entendeu? Muito bom. E você acha que o remap aumenta o consumo ou o que você diria? Não, diminui. Sempre diminui, porque a gente... Diminui no sentido, gasta mais? Não, gasta menos. Gasta menos? Sempre gasta menos. O carro vai gastar mais quando ele estiver gerando mais potência, né? Você usando ele num regime que ele não faria original. Então, vamos supor, você pega um carro que só conseguia andar a 170 por hora, aí você faz uma reprogramação. E aí você coloca ele para andar a 200 por hora que ele não andava, com certeza a 200 ele vai gastar mais do que ele gastava a 180, a 170. Só que numa conta real, né, se você for colocar o tempo, a condução, ele sempre está gastando menos, entendeu? Show de bola. E aí, Jefferson, um amigo nosso, um inscrito nosso, o José Galego, o famoso James White, ele perguntou para medir as hastes. Vamos começar por essa medida aqui? Vamos. Mede aqui pra nós as 3 hastes que já. Vamos ver quanto que vai dar ali diferente das hastes. Vamos ver. Esse é original, ó. Meia polegada. Fala em milímetros, Jeff. 12,7. 12,7. Esses preparador são tudo poleguetos. 12,7, que é meia polegada. Padrão original. E o off-shocks 14 milímetros. 14 milímetros. Não, guerreiros, o off-shocks tem um ganho de... Tem praticamente um ganho de 1,5 milímetro na haste do amortecedor. Beleza, guerreiros? Fala aí, Jeff. Salientar, isso não é uma regra, tá? E a espessura da haste não vai fazer com que o amortecedor fique melhor ou pior. Tem vários casos que o off-shocks, a haste é mais fina do que o original, tá? Isso aí é uma questão do monotubo. Principalmente, isso aqui é um amortecedor que a gente chama de semi-estrutural. A mola vai no amortecedor, mas não é ele que segura toda a suspensão igual um carro monobloco, que daí já é um amortecedor estrutural que vai ter uma haste aí de 22 milímetros, de 20, de 25. E em alguns casos aí o amortecedor de monotubo, ele usa até dá para fazer um outro vídeo para explicar, um outro sistema de amortecedor que se chama canela invertida, que aí parece que tem uma haste de 40 milímetros, mas na verdade tem uma haste de 12 milímetros e o amortecedor está montado invertido na suspensão. É um sistema bem bacana, mas fica para um outro vídeo. Mas a gente tem casos, tipo assim, se eu pegar um amortecedor ali original da Dodge Ram e medir, provavelmente a haste é mais grossa do que o off-shocks, tá? Mas isso não, em relação à função, não quer dizer que vai ser melhor ou pior. E aproveitando que você acabou de falar aqui, monotubo. Monotubo, mostra pessoal o que é o monotubo aqui nos amortecedores e a vantagem de ser monotubo. Fala para nós sobre isso. Tá, filma aqui. Os amortecedores originais, que é de dupla camisa, eles têm óleo nessa câmara, abaixo da válvula, e essa câmara aqui na lateral é uma câmara vazia. Então, com o movimento, com o trabalho da suspensão, quando você comprime ele tem uma válvula aqui embaixo, ele vai empurrar esse óleo para fora, para essa câmara aqui, e aqui em cima ele só tem uma leve pressurização, tá? Aqui em cima fica sem nada, fica como se estivesse com ar. Então ele empurra esse óleo para fora e quando ele estica, ele puxa o óleo de volta. Ele só tem óleo de um lado. Aí o material dele é um material bem fino, tá? Ele não aguenta muita performance, né? Ele deforma, ele pode colocar umas válvulas com mais resistência, ele vai começar a deformar, vai aquecer, não vai funcionar como deveria, certo? Então no original é assim. Então, para ficar bem claro aqui, guerreiros, ó, um tubo aqui e outro tubo aqui dentro, tá vendo? Olha a espessura da parede desses dois tubos aí, ó. 1,5 milímetro, 1,5 milímetros. Talvez dê uma diferencinha, tá? Aí no paralelo a gente já pode ver que ele é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente do original, porém é o mesmo sistema de construção. E o monotubo, né, que aí muda completamente. Aí você já tem uma parede simples, que é o monotubo que fala, tá? Ele tem 5 milímetros de parede. E aí o sistema de funcionamento é totalmente diferente. Ele tem óleo nessa câmara de cima, ele tem óleo na câmara aqui embaixo, e aqui ele tem uma câmara de nitrogênio, tá? Isso aqui trabalha com o curso da suspensão, mas o que acontece? Ele tem óleo dos dois lados. Então, para ele trabalhar, o óleo tem que passar por essas válvulas,
tá? Que são com muito mais carga, e a gente consegue colocar carga no monotubo, porque a estrutura do amortecedor é muito mais reforçada, ele não vai deformar quando ele começar a aquecer, o óleo ele vai continuar tendo a performance, entendeu? E consegue colocar, tem carros que a gente chega a triplicar a carga do amortecedor. O amortecedor tem 150 kg de carga original e a gente chega a usar 450 kg no amortecedor de performance, que é principalmente o caso os traseiros aí das SUV, das SW4, Trailblazer. Os carros assim, usam muita carga de amortecedor. O original não consegue, de maneira nenhuma. Então ele muda todo o sistema. Ele tem essas... Filma aqui para nós. Essas parecem umas lâminas aqui, ó. Isso aqui é a configuração de carga dos amortecedores. Conforme a carga ele vem com as lâminas diferentes, tá? Então ele tem uma série de vantagens, uma série de regulagens. Você pode comprar ele com uma carga diferenciada, com mais ou com menos, né? Eles têm duas medidas padrões que eles costumam vender, mas ele faz customizado com a carga que o cliente pedir. Então, guerreiro, vocês viram aqui, então o monotubo, olha só que interessante, o tanto original, ó, quanto o caiaba, tem o tubo interno, que a gente chama de cartucho, né, esse tubo externo aqui, por dentro tem um tubo onde está todo o mecanismo de valvulagem, de valvulamento do amortecedor, certo? Tanto no original, quanto no caiaba, olha lá. E aí, no off-shox, tem um tubo só, que é o cartucho, e de 5 milímetros a parede. E olha o tamanho, o graúda que é essas válvulas aqui do off-shox, certo? Aí, essas válvulas, até pelo tamanho delas, como elas não têm o tubo interno, elas podem ter o diâmetro maior. E daí vem essa capacidade de carga, de aguentar mais carga e pressão na suspensão. É isso, Jefferson? Isso aí. Aí ele tem um pistão, se você reparar como é fino, aqui nós estamos medindo o tubo externo. Mas o tubo interno, que é o que vai fazer o trabalho, ainda é muito mais fino. Aí você pega o monotubo, como ele é maior, tá? Ele é bem maior, tem bem mais capacidade e é extremamente robusto, entendeu? Esses problemas dessas buchinhas aqui de borracha não existe. O off-shox usa um sistema de bucha para 25 mil quilos, tá? Ele aguenta 25 toneladas. Tem um bom tempo rodando aqui nas caminhonetas em estrada de chão, não dá manutenção. Isso daqui não vai acontecer. E outra coisa a salientar, 2 pontos. O pessoal fala assim, mas eu ponho um amortecedor original lá, ele é ruim e ele dura bastante, ele não estoura. Muitas vezes, quando você vai fazer uma revisão, você desmonta o carro, o amortecedor não jogou o óleo fora, mas a válvula aqui dentro já está estourada, ele já não tem carga. Ele estoura, se você repara, o óleo vai um pouco para cima, um pouco para baixo, ele não joga o óleo para fora. Ele joga nesse, onde era pra, ele sai para cima, a válvula perde ação. Aí dependendo do mecânico, ele vai, não, meu amortecedor tá seco ali, tá bom. Não, o amortecedor já tá péssimo, o carro já tá horrível, né? Mas... Ô Jefferson, na sua experiência assim, quantos quilômetros você acha que um amortecedor convencional desse tem a vida útil dele? Vou dar um dado assim para você ter uma ideia. Por exemplo, um ponto crítico. O pessoal fala muito de, mas a concessionária, as coisas é caro e tal, eu vou defender eles um pouco. Se a gente fazer esse corte aqui, vou dar um exemplo de uma Fiat Strada, tem muito aqui na região, você sabe como tem. Você pegar um amortecedor, um COFAP, que vem de fábrica, ou que você compra na concessionária, ele é totalmente diferente de um COFAP que você compra na rua. É a mesma marca, é o mesmo fabricante, não é o mesmo produto. O peso vai ser diferente, o material é diferente. Aí eu te falo, aqui na nossa região você pega uma estrada nova, ela vai durar aí 40, 50 mil quilômetros no jogo de amortecedor. Se você for lá na concessionária e pagar, que é bem mais caro, ele vai ficar próximo disso, 40, 50 mil quilômetros. Se você comprar na rua, muitas vezes com 7, 8, 10 mil quilômetros, o amortecedor já te deixaram na mão. Não é o mesmo produto. Então depende muito do uso, né? Depende. Então uma mediona 50 mil, você diria 50, 60 mil? 50, 60. A Ranger pede para trocar já na revisão de 70, trocar os amortecedores, que na melhor das hipóteses já vão estar ruins, né? Pode um off-shock, você falaria o que numa vida útil para ele? Depende muito do uso. O meu carro mesmo eu uso como parâmetro. Eu uso off-shock, já tem 170 mil quilômetros no meu carro.
Eu tirei os amortecedores com 125 mil quilômetros e mandei para lá para revisar e estava em perfeito estado. Até a carga dele estava boa, achei que ia vir muito melhor. Montei no carro, voltou a mesma coisa. E você... Não tinha perdido em nada. E melhorou o desempenho da suspensão do seu carro? Absurdamente. Absurdamente, não é isso? Quem anda assim, em alta velocidade ou estrada de chão, é sensacional a diferença. É só usando. Você pegar uma caminhoneta, por exemplo, uma caminhoneta deficiente de amortecedor, uma Dodge Ram, uma SW4, você pode pegar ela zero, trazer aqui e trocar os amortecedores. É ridícula a diferença. Eu já tive cliente de Trailblazer que saiu daqui, deu uma volta e falou, cara, eu vou mandar um e-mail para a fábrica e falar que eles não têm vergonha na cara, porque é muito diferente, o carro fica muito bom e o carro deixava muito a desejar. Entendeu? Então assim, são opiniões dos clientes. Mas mesmo que você pegue o carro novo e troque, a diferença é muito grande, é absurda. É difícil você pegar os amortecedores na mão, que é uma peça tão pequena, num conjunto de uma suspensão, com aquelas rodas, com aquele pneu, aquele monte de componente, e pegar um amortecedorzinho assim, cara, pegar isso aqui na mão, cara, mas só um amortecedorzinho, que dá toda essa diferença? Dá toda a diferença. Porque na maioria, muitos casos, o amortecedor está lá mais para segurar alguns componentes e deixar o carro mais ou menos do que para fazer o serviço que ele deveria fazer. Sensacional, Jeff, sensacional. Então, Guilherme, você viu aqui, ó. Eu já falei para vocês, né, no canal, 80 mil, então o Jeff falou 50, 60, 70, é nessa faixa aí, amortecedores. E o off-shocks no carro dele tem mais de 100 mil quilômetros, mais de 150 mil quilômetros. Portanto, às vezes o custo-benefício... Aí outra questão. Se você for pegar, eu acredito que qualquer caminhonete, não sei se tem alguma exceção, se você for comparar o preço no off-shock com o amortecedor da concessionária, muitas vezes o off-shock é mais barato, tá? Muitas vezes, Dodge Ram é um caso. É mais barato você colocar um amortecedor com uma qualidade excelente do que se comprar um original que deixa a desejar. É lógico que daí você fala assim, ah, mas você vai ali na rua, custa R$250 um amortecedor de uma marca, sei lá. Aí não tem como comparar. Mas outra questão, os amortecedores, os monotubo, eles dão manutenção. Ele dá uma olhadinha aqui, ó. Eles são amortecedores que dá para desmontar, tá? Lógico que lá na fábrica, pegar um amortecedor novo que fica mais fácil de ver. Ele não é um amortecedor blindado, não é uma peça que você usa e joga fora. Você vai usar ele, se ele deu algum problema, alguma garantia, ou vazou algum óleo, alguma coisa, você manda para a fábrica, ele é desmontável. Ele troca haste, ele troca camisa, bucha, as válvulas, o óleo, o que precisar. E essas manutenções, particularmente, eu acho bem barato, né? É muito mais barato. Você pegar um amortecedor hoje, está em média R$350 um kit de revisão. É uma média, tá? Então você manda um amortecedor lá, rodou 100 mil quilômetros. Você manda lá, se ele não sofreu nenhum impacto, se ele está inteiro, se não entortou a haste, não pegou uma pedra na haste, você vai gastar R$350 e vai voltar um amortecedor igual novo, entendeu? Você não vai comprar ele de novo, você não vai jogar ele fora e comprar outro. Você vai reutilizar ele muitas vezes. Então você terá uma despesa inicial um pouco elevada, mas a partir daí você vai manter a mesma performance, o mesmo ganho de estabilidade, com preço menor do que os amortecedores barbantes da rua. Com certeza. Então, guerreiros, olha só. Movimentaste ali, Jefferson, para mostrar pro pessoal. Olha lá. Aqui que ele trabalha. No original, o Caiaba. E o off-shock. Vocês queriam ver isso, né? Isso. É pesado. Olha lá. Esse aqui tá meio trancado. Faz tempo que ele tá desmontado. Ele não tá mexendo. É que ele é bruto mesmo. É que ele é tão bruto que não consegue mexer. Ô Jefferson, e aí você deve ter esse lançamento aqui, né, cara? Tem o lançamento da off-shock. Eu falei modelar no nosso shorts, mas não, guerreiros, é modular. Vai lá, Jefferson. Explica pra nós essa construção sem solda, vai lá. Isso aqui é o supra-sumo dos amortecedores, um produto nacional, tá? Que vem aí para ter uma opção diante dos importados, que a gente não tinha nada no mercado, não deixa de desejar em nada, e alguns testes que a gente faz, mas a gente falando do nosso produto é aquela coisa assim de desconfiar, mas a gente testou com alguns amortecedores importados e é muito melhor, entendeu? Só quem já colocou um e depois colocou outro vai poder falar. Difícil a pessoa falar, mas eu coloquei um importado e gostei. Beleza, tá certo.
Tem que ver quando ele tirar um importado e colocar um off-shock. Essa linha FX5, esses amortecedores amarelos há muitos anos, eles tinham bastante solda na construção, tá? Você pode aqui é com solda, o prato é com solda, hoje não é mais, mas ele tem bastante solda na construção dele e o material é inferior, o material da camisa é inferior a esse daqui. Eu não tenho o nome agora, mas esse aqui tem um banho de... Nick? É, um níquel fosforo, é um nome diferente, tem que pegar lá. Ele tem um banho na camisa, interno e externo, ele não tem solda, ele é todo montável, todo rosqueado, tá? Ele não tem nenhuma solda e fica mais fácil fazer manutenção, mais fácil fabricar, mais rápido, não tem pintura, né? O prazo de fabricação dele, no caso, é um prazo de montagem, né? Acaba sendo bem mais rápido o processo do que fazer um FX5. E aqui nós temos uma entrada aqui para um sistema de gás. Como é que fala sobre isso, Jefferson? Isso daqui o pessoal é por onde eles usam para pressurizar na fábrica, né? Esse aqui o cliente não tem acesso a essa. O amortecedor já vem calibrado, né? E quando eles precisam mexer ficou mais fácil. Você imagina a burocracia que é para colocar uma câmara de gás aqui dentro e depois botar o óleo, depois botar a haste, montar tudo com gás lá dentro, né? Aqui já ficou mais fácil. É umas máquinas assim, é até estranho de você entender o processo de montagem do amortecedor desse, porque cara, aqui tem carro que tem muita pressão de gás dentro do amortecedor, entendeu? Alguns é pouco, mas tem amortecedor que essas câmeras aqui passam de 200 PSI. Impressionante. Entendeu? Show de bola, Jefferson. E esse aqui é um kit para Hilux, né, que já está vendido, que ele vai instalar ela. Esperando o cliente vir instalar. Esse aqui é um kit FX3. É o top de linha que a gente tem hoje. Ele já vem com mola, ele já vem com regulagem, já vem com batente já reforçado, né? Não usa as peças originais. Esse aqui é bem mais parrudo. Ô Jefferson, você sabe explicar por que o off-shock não vem com aquele guarda-pó na haste e com a coifa? Por que julgaram não necessário? Tem uma explicação? Na verdade, assim, tudo tem dois lados, né? Eu já questionei muito isso daí. E o que acontece? Talvez num futuro aí para carros de rua, caminhonete, talvez volte a ter coifa. Mas principalmente como eles nasceram no rally e carro que tem muito acesso a barro, banhado, a coifa acaba piorando. Todos os testes que eles fizeram acaba piorando. Mesmo com a coifa de metal, com a coifa de borracha, porque ela segura bem, não pega uma pedra, algum problema, mas quando você pega uma área alagada que entra um barro lá dentro, ele nunca mais sai, entendeu? Então aqui ele está exposto, mas a sujeira entra e sai. Entra e sai. E aí, para quem faz rally mesmo com coifa, não dá certo, não funciona. Mesmo que seja aquelas de borracha, elas têm alguns furos para não fazer uma bolsa de ar, e aquilo ali, quando entra água suja, aí vai até destruir o amortecedor. Olha aí, guerreiros. Vocês já me perguntaram sobre isso, a explicação do Jefferson aí. E aqui, guerreiros, apresentando a Chip Race para vocês. Chip Race Technology. Esse aí é o famoso dopalp das caminhonetes, quando dá um pipe. E esse kit turbo ali? É a turbina do Audi. Do Audi. É o upgrade dos Golf GTI, dos Audi S3. Então, guerreiros, vocês estão vendo aqui os amortecedores. Tá mais amortecedor ali, kit altura aqui, certo? Aqui temos amortecedor de Amarok, aquele ali é de Dodge Ram, grampo mais comprido, módulos preparados, é isso, né, Jefferson? Isso aqui. Tem um módulo sobressalente. Módulo sobressalente, entendeu? Aquele que a gente trabalha. Mais amortecedor aqui, de Triton, eu diria, esse aqui. É da Ranger. Da Ranger, aquele em cima ali. Pajero Full. Olha aí, guerreiros. Beleza? Ah, guerreiros, e outra coisa. A maioria dessas peças aqui é fabricada aqui, tá? Você tem algum que você fabricou ali?